Olá, que tal? Tudo bem? Bem-vindos uma vez mais ao nosso programa Falamos Portugués. El viejo continente tiene mucha historia para contar y Portugal tiene en sus villas y aldeas antiguas muchas huellas de ese pasado tan extenso que lo caracteriza. Conoceremos hoy algunas localidades que conservan rastros de ese recorrido tan variado, con sus vestigios visigodos, romanos y moros, por ejemplo. En compañía de Ana y João, entraremos en ese mundo al que solemos llamar en portugués las villas y aldeas históricas. Neste programa apresentaremos um percurso por algumas aldeias e vilas históricas portuguesas. Selecionamos apenas aquelas que apresentam, hoje, alguma originalidade arquitetónica e despertam a curiosidade dos visitantes. A Ana e o João não têm tempo para descobrir todo o país. Recorrem, por isso, a livros e a DVDs temáticos, esperando num futuro próximo a oportunidade de visitar estes pitorescos recantos. Encontrei aqui estes dois livros sobre Portugal que me parecem interessantes. E tu, encontraste alguma coisa? Encontrei este DVD e gostava que o víssemos juntos. Será que nos deixam visioná-lo? Vou perguntar àquele funcionário. Olha, João, custa o que custar. Temos de visitar pelo menos uma cidade por região. O que é que achas? Concordo contigo. Proponho Évora ou Beja, no Alentejo. Parece-me bem. E no centro, Coimbra. Talvez até se possa dar um pulinho ao Bussaco. Ao Bussaco? Mas o que é que tu queres fazer no Bussaco? É só árvores e plantas? Ou haverá algo mais do que isso? Me digas uma coisa dessas, João. O Bussaco é uma floresta muito antiga, mas é um verdadeiro jardim botânico. Será como tu dizes, mas eu não acredito. Olha, para que não te restem dúvidas, vou ler-te o que está escrito aqui no guia. O Bussaco foi retiro monástico do século XVI. Os monges ergueram capelas e caminhos de contemplação. Do seu mosteiro, poder-se-ão ainda ver os claustros, a capela e algumas celas de monges. Uma placa recordar-lhe-á que o Wellington dormiu numa das suas celas forradas a cortiça. Poderá ainda ver o monumento à Batalha do Bussaco e que assinala a vitória de Wellington em 28 de setembro de 1810. Ai, Ana, basta de história. Mas há ainda o Palace Hotel do Bussaco, mandado construir pelo rei Dom Carlos I em 1888 e terminado em 1907. Então o hotel terá cerca de 100 anos. Deve ser interessante. Pois, interessante e caro a avaliar pelo seu aspecto. Não é com certeza para as nossas bolsas. Mas com certeza haverá outros hotéis mais baratos lá perto. E se víssemos alguma coisa sobre Coimbra? Boa, mas duvido que haja alguma coisa mais completa do que este guia. Este guia é excelente. Até dá sugestões onde se pode comer e dormir. Vá lá, Ana. Eu sei que estás mortinha por ler o que diz o guia. Coimbra foi terra natal de 6 reis e sede da mais antiga Universidade de Portugal. Do Largo da Portagem, na Baixa, até à Praça do Comércio, encontrará lojas, bares, restaurantes e pastelarias. Num dos recantos, poderá visitar a Igreja de São Tiago, com a sua fachada simples. Um restauro do século XII, possuindo no seu interior um retábulo rococó em talha dourada. Na Igreja de Santa Cruz estão sepultados os 2 primeiros reis de Portugal. Poderá ainda visitar a Igreja do Carmo, com o retábulo do século XVI, e a Igreja da Graça, também do mesmo século. A Sé Velha, estilo fortaleza, é considerada um dos mais belos edifícios românicos portugueses.
A Sé Nova fica perto da universidade e foi fundada em 1598 pelos jesuítas. A universidade foi fundada por Dom Dinis em 1290 e é uma das mais antigas do mundo. Do outro lado do Mondego temos os conventos de Santa Clara e que estão muito ligados a Santa Isabel e a Dona Inês de Castro, que aí foi apunhalada em 1355. Uma lenda conta-nos que surgiu aí uma nascente, a Fonte dos Amores, que pode ser vista nos jardins da Quinta das Lágrimas. Diga-se lá o que se disser, Coimbra tem mesmo muito encanto. E bem lá no norte não podemos deixar de visitar Braga. Há tantos outros lugares que eu gostaria de visitar. Também eu, mas não dá para ver tudo desta vez. Temos de cá voltar. Vá, o que é que diz o livro sobre Braga? Tu gostas tanto desse guia. As igrejas, as mansões, são do século XVIII e os magníficos jardins dão a Braga um encanto muito especial. Se pensa visitar Braga, poderá começar por um pequeno passeio no centro histórico, junto à Praça da República, a Praça Central, onde se pode ver a torre de homenagem do século XIV. Poderá ainda ver a impressionante Sé. Se se interessar por igrejas, poderá visitar a Capela dos Coimbras, do século XVI, e a Igreja de Santa Cruz, no estilo barroco do século XVII. Muitas das mansões de Braga datam do período barroco, tal como o Palácio do Raio e a Câmara Municipal, ambos atribuídos ao arquiteto do século XVIII, André Soares da Silva. Mas já que gostas assim tanto de natureza, também podemos dar um saltinho até ao Parque Nacional de Peneda Gerês. Adivinhaste os meus pensamentos. Gostava imenso de conhecer esse parque, mas nem me atrevi a fazer a sugestão. Dizem que é de uma enorme beleza e que até lá há garranos à solta. Garranos? Que raio de bichos são esses? São cavalos e éguas pequenos e robustos. Estou impressionado contigo, Ana. E agora mais a sul, muito mais a sul. Vejamos o que se pode visitar em Évora. Ora, houve. Évora ganhou fama sob os romanos e floresceu na Idade Média como centro de aprendizagem e de artes. Poderá admirar a Praça do Giraldo com a fonte de 1571, o templo romano construído no século II ou III depois de Cristo. O convento dos Lois, do século XV, é agora uma luxuosa pousada onde se pode dormir nas celas e jantar nos claustros. A Sé que demorou 50 anos a ser construída e mais parece uma fortaleza. A Igreja da Misericórdia, do século XVIII, e a Igreja de Nossa Senhora da Graça, do século XVI, a Igreja de São Francisco, do século XV, com a Capela dos Ossos, do século XVII, e a Universidade. Aconteça o que acontecer, não me vou embora sem passar pelo Algarve. Tem praias lindíssimas, ora repara. Pois é, como a da Arrifana, na costa oeste. É abrigada pelas falésias e tem uma vista espantosa. Olha, ou a Praia de Beliche, que apesar de ficar lá para o fim do mundo, tem umas formações rochosas lindas de morrer. Ou a Ria Formosa, uma reserva natural que vale a pena conhecer. Sabes uma coisa? Acho que vamos ficar a conhecer Portugal de les a les. Con esta indecisión entre Ana y João sobre conocer esta o aquella localidad portuguesa, intentando decidirse por los pueblos más característicos de Portugal, hablaremos hoy de la expresión de la duda, de la incertidumbre, recurriéndose al futuro de indicativo. Veremos también algunas frases concesivas y analizaremos algunas expresiones portuguesas. La expresión de la duda y de la incertidumbre en portugués, a semejanza de lo que ocurre en castellano, suele ser expresada con el uso del futuro del indicativo, ya que este tiempo no sitúa muy bien los hechos en un punto exacto de la línea del tiempo. O Bussaco foi retiro monástico do século XVI. Os monges ergueram capelas e caminhos de contemplação. Do seu mosteiro, poder-se-ão ainda ver os claustros, a capela e algumas celas de monges. Uma placa recordar-lhe-á que Wellington dormiu numa das suas celas forradas a cortiça. Poderá ainda ver o monumento à Batalha do Bussaco e que assinala a vitória de Wellington em 28 de setembro de 1810. Ai, Ana, basta de história. Mas há ainda o Palace Hotel do Bussaco, mandado construir pelo rei Dom Carlos I em 1888 e terminado em 1907. Então o hotel terá cerca de 100 anos. Deve ser interessante.
Pois, interessante e caro a avaliar pelo seu aspecto. Não é com certeza para as nossas bolsas. Mas com certeza haverá outros hotéis mais baratos lá perto. E se víssemos alguma coisa sobre Coimbra? Empezaremos con la frase de João cuando calcula la edad del hotel. Então o hotel terá cerca de 100 anos. Cuando João recurre aquí al uso del futuro, quiere con eso expresar la duda que tiene sobre lo que dice. No está seguro sobre cuánto tiempo tiene el hotel y lo hace de esta forma, con un cálculo aproximado, dejando patente la duda en su valoración. Lo haríamos también así en castellano. El hotel tendrá unos 100 años. Cuando dice habrá con certeza otros hotéis más baratos lá perto, también dudando de su afirmación, lanza una hipótesis sobre la existencia o no de hoteles en el sitio del que habla. Finalmente, en la tercera intervención de João, este nos dice: será como dices, mas não acredito, poniendo en duda lo que le dice antes Ana. Exprime aquí una confesión, lo que podríamos traducir en castellano con será como dices, pero no me lo creo. En los ejemplos del diálogo entre Ana y João, vimos también cómo Ana, al leer las informaciones de la guía turística, expresando las diferentes posibilidades que el turista puede encontrar en Busaco, usa formas verbales del futuro con el pronombre clítico. Do seu mosteiro poder-se-ão ainda ver os claustros. Uma placa recordar-lhe-á que Wellington dormiu numa das celas. Cuando utilizamos algún verbo en futuro acompañado de un pronombre clítico, y eso se hace en una frase declarativa afirmativa, el pronombre ocupará una posición central en el verbo. Ya lo sé, es complicado, pero con práctica se entiende muy bien. Eso se hace quedándonos con la parte que representa el infinitivo al principio, el pronombre en el medio y la terminación del futuro al final. Poderão mais se, poder-ão, poder-se-ão. Recordará mais de, recordar-á, recordar-lhe-á. Esta misma regla funciona también con los pronombres clíticos que acompañan un verbo en el condicional. Como ejemplo, veremos las dos frases anteriores en el condicional. Do seu mosteiro poder-se-ia ainda ver os claustros. Uma placa recordar-lhe-ia que Wellington dormiu numa das celas. Poderia mais se, poder-ia, poder-se-ia. Recordaria mais de, recordar-ia, recordar-lhe-ia. Estos dos usos del futuro y del condicional con pronombre clítico son formas muy coloquiales y suelen ser utilizadas sobre todo en el escrito y en el oral, en registros más formales. En el oral y en el cotidiano, la gente suele rodear la situación prefiriendo estructuras más sencillas, ya sea utilizando el presente, ya sea repitiendo el complemento y evitando el pronombre, por ejemplo. Para expresar la concesión, en portugués, se recurre muchas veces a la repetición del verbo, como en castellano, pero con una variación en los dos tiempos. En castellano diríamos, por ejemplo, cueste lo que cueste, al paso que en portugués usaríamos la frase custe o que custar. En el diálogo entre Ana y João tenemos algunos ejemplos de esa estructura concesiva. Olha, João, custe o que custar, temos de visitar pelo menos uma cidade por região. Aconteça o que acontecer, não me vou embora sem passar pelo Algarve. La expresión de la concesión es aquella que demuestra una relación de contraste entre dos ideas. Cuando lo hacemos en portugués con frases en las que se repiten el verbo, como os dije antes, pondremos el primer verbo en el presente del subjuntivo y el segundo en el futuro del subjuntivo. Un tiempo verbal que no se usa en castellano, pero que se encuentra muy presente en la lengua portuguesa. Pero eso ya es un tema para otro programa. Custe o que custar, temos de visitar pelo menos uma cidade por região. Aconteça o que acontecer, não me vou embora sem passar pelo Algarve.
Digam o que disserem, Coimbra tem muito encanto. En el diálogo también se encuentran tres expresiones muy utilizadas en el portugués del cotidiano y que Ana y João utilizan cuando hablan de conocer el país. Fazer ouvidos de mercador. Ficar no fim do mundo. Conhecer Portugal de les a les. Fazer ouvidos de mercador es una expresión que significa no escuchar nada de lo que te dicen. Hacer oídos sordos, digamos. Y que algo fique no fin do mundo es que se encuentra muy alejado, literalmente en el fin del mundo. Y finalmente, decimos que queremos conhecer Portugal de les a les, es que queremos conocer Portugal de punta a punta. Y con eso os dejaré por ahora, conociendo Portugal de les a les a través de sus aldeas y villas históricas. Castelo Rodrigo ergue-se no cimo de um monte vizinho da Serra da Marofa. Esta antiga vila fortificada foi testemunha de um acontecimento importante das Guerras da Restauração. Para além das casas do burgo, há a Igreja Matriz, dedicada a Nossa Senhora de Rocamadour, de traça românica e fundada no século XII, para apoiar os peregrinos que se dirigiam a Santiago de Compostela. Marialva fica situada no alto de um monte rochoso entre Celurico e Foscoa. É uma cidadela medieval portuguesa cujas origens parecem ser anteriores à colonização romana. Foi um burgo próspero nos séculos XII e XIII, mas é hoje pouco habitado. Possui 4 portas de entrada, a do Anjo da Guarda, a do Monte, a da Nascente e a da Traição. Junto à Porta do Anjo, no exterior da muralha, fica a ermida de Nossa Senhora dos Remédios e a Igreja de São Pedro. Nesta cidadela existe também uma torre de homenagem, um pelourinho e uma das entradas para a cisterna. E ainda as igrejas de São Tiago e a Capela do Senhor dos Passos, de estilo neoclássico. Sorteira é uma aldeia de granito situada perto da Covilhã. Conserva o seu aspecto medieval na arquitetura das suas casas de granito. Dentro das muralhas destacam-se no Largo do Pelourinho uma construção quinhentista dominada pela torre de homenagem e pela cisterna. As ruas são estreitas e os largos pequenos. As casas de granito apresentam alguns traços manuelinos. A Igreja Matriz é dedicada a Nossa Senhora das Neves. Castelo Novo fica situado numa das encostas da Serra da Gardunha e é considerada uma localidade bem conservada do ponto de vista arquitetónico. Perto do castelo destacam-se a Torre de Homenagem e a Igreja Matriz. Na Praça dos Passos do Concelho temos a Casa da Câmara do século XV e o Pelourinho. O Largo da Bica é dominado pelo chafariz do mesmo nome do século XVIII. O pico onde se ergue a aldeia de Monsanto domina a planície à sua volta. E lá no alto está o castelo que foi conquistado aos mouros por Dom Afonso Henriques em 1165. A caminho do castelo encontram-se as típicas casas de granito, as janelas com cortinas de renda e o miradouro.
e as ruínas da Capela Românica de São Miguel. Salientamos ainda a Torre de Homenagem e a Igreja Matriz ou a Igreja de São Salvador. As ruas são estreitas, empedradas e acolhedoras. Perto, vê-se a Torre do Lucano do século XIV com o seu relógio. Nesta aldeia viveu o médico e escritor Fernando Namora. Monsanto, como tantas outras vilas e aldeias, tem um miradouro com uma vista deslumbrante. Piódão mantém os traços medievais e surpreende pela disposição em anfiteatro das casas feitas de xisto. As ruas são pequenas e sinuosas e desembocam aqui e além em pequenos largos ou surgem escadinhas com degraus de xisto. No largo da entrada temos a igreja de Nossa Senhora da Conceição, toda caiada de branco e apresentando uma arquitetura religiosa de matriz popular. Esta aldeia é rodeada pela Serra do Açor e pelos rios Alva e Ceira, afluentes do Mondego. Óbidos foi uma localidade com alguma importância. O seu castelo e conjunto urbano estão hoje classificados. A porta da vila apresenta uma magnífica capela oratória do século XVIII revestida a azulejos. O Museu Municipal possui boas coleções de pintura, particularmente de Josefa de Óbidos e de arte sacra. A Igreja Matriz de Santa Maria foi, sucessivamente, templo visigótico, mesquita e igreja cristã. A Igreja de São Pedro, em estilo gótico, foi construída depois do terremoto de 1755. E a Igreja da Misericórdia, com a bandeira pintada em 1590 por Diogo Teixeira, merece ser visitada. Marvão foi conquistada por Dom Afonso Henriques aos mouros. O seu castelo é uma fortificação orientada estrategicamente para a fronteira. O passeio pelas suas ruas é um prazer, devido à beleza das suas ruas e das suas caiadas e com vasos de flores coloridas às janelas. Fora das muralhas temos o convento de Nossa Senhora da Estrela, mosteiro franciscano do século XV, de estilo gótico. Salientamos ainda a cidade romana de Amaia. O seu desaparecimento deu origem a algumas lendas na memória popular.
Monsaraz fica situada no cimo de uma colina de onde se avista a vasta planície alentejana. Foi um castro pré-histórico. Vêem-se ainda hoje na região monumentos megalíticos como, por exemplo, o Menhir de Outeiro. O Menhir da Bulhoa e o Cromlech dos Xerés. O primitivo castro foi romanizado e mais tarde ocupado sucessivamente por visigodos e por mouros. Só em 1252, Dom Sancho II, com auxílio dos Templários, consegue conquistá-la definitivamente. Em 1412 foi doada a Dom Fernando por Dom Nuno Álvares Pereira, seu avô. Hoje, a riqueza de Monsaraz vem sobretudo do conjunto urbano. No Largo Dom Nuno Álvares Pereira vê-se a Igreja Matriz, que tem no seu interior um fresco representando as fases da justiça terrena. Habéis visto los rincones más insospechados de Portugal. Allí encontraréis siempre algún vestigio histórico que visitar, un parque natural, una playa y, como vimos, pequeñas villas y aldeas muy típicas. Una de ellas, Monsanto, se conoce desde la época de la dictadura como a aldea más portuguesa de Portugal. Eso se debe a que el gobierno de Salazar le dio en 1938 el premio Galo de Prata. A pesar de la fuerte carga ideológica del premio, la representación de los valores nacionales tradicionales contra la invasión de ideas modernizantes, el pueblo local, incluso nacional, le guardó cariño al apodo y a aldea más portuguesa de Portugal continúa deslumbrando a quien la visite. Recordad que podéis seguirnos desde la web de Canal Extremadura, www.canalextremadura.es. Muito obrigado, amigos, e até o próximo programa.